Boa noite, meus amados irmãos. Mais um dia que Deus nos dá o privilégio de estudar a sua palavra e hoje nós vamos estudá-la. Isaías, capítulo 55, versículo 6, diz assim: Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Interessante esse texto, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Irmãos, Deus é aquele que se deixa achar. Uma das coisas mais fenomenais que eu vejo em Deus é que quando Ele diz para nós que nós devemos ir buscá-lo, é porque Ele se deixa achar. Porque se Deus não quisesse que nós o conhecêssemos, jamais poderíamos conhecer a Deus. Não há ciência, não há nada no homem que o habilite a buscar e a encontrar Deus, se o próprio Deus não se deixar conhecer. Então, quando o texto diz buscai o Senhor, enquanto se pode achar, é porque Ele se deixa achar. Contudo, irmãos, vai haver um momento na história, que será o tempo da eternidade, que não será mais possível achar o Senhor. Porque Deus já vai ter separado aqueles que vai viver com Ele, ou que irão viver com eles eternamente, e aqueles que não vão viver com Ele. Mas enquanto aqui, Deus faz esse convite, buscai o Senhor enquanto se pode achar, porque Ele se deixa achar. Busca o Senhor. E nessa noite, Deus nos dá a oportunidade de buscá-lo pela sua palavra, pelas orações, e é isso que nós vamos fazer. Vamos orar? Bondoso Deus, obrigado por essa noite, ó Deus, que o Senhor nos dá, depois de um dia, ó Deus, de trabalhos para muitos, de dificuldades, de estresse, mas o Senhor bondosamente nos permite estar na Tua presença para buscar o Senhor. Ó Deus, que de fato estejamos buscando o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos permita encontrá-lo, para que nós tenhamos a nossa vida saciada pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Ó Deus, muito obrigado. Nós Te louvamos, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos adorar esse Deus que se deixa achar. Boa noite, vamos adorar o Senhor. É noite, mas ainda é tempo de agradecer ao Senhor pelo sol que Ele nos deu, pelo dia, não é? Vamos cantar isso? Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que
esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia, aleluia. Amém, ó Deus, obrigado pela tua glória, Pai, sobre nós. Obrigado pelo teu poder, obrigado pelo teu cuidado, Deus. Nós te louvamos, te adoramos, ó Deus, nesse dia. Obrigado por tudo, Deus, que o Senhor nos deu, pelo sol, pelo ar, ó Deus, que nós respiramos, pelo alimento, ó Deus, que é prova do amor do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, ó Deus, que nos consola, que nos abençoa, ó Deus, todos os dias. Pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a nos abençoar e nos dando, ó Deus, condições de servir ao Senhor com alegria, de buscar, ó Deus, o Senhor de todo o nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, te adoramos e te louvamos, ó Pai, no teu nome. Amém. Meus irmãos, vamos estudar a palavra. Apenas um versículo para a nossa meditação hoje, que está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, verso 18, que diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Oremos? Pai querido, que nessa noite
o Senhor nos instrua profundamente. E nesse tema, ó Deus, tão importante, relevante e exigente na Tua palavra, que nós possamos ser realmente gratos em tudo, como diz o texto. Abençoe-nos, ó Pai, a compreender isso a partir desse verso. Que o Teu Espírito possa desvendar os nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, a gratidão é algo que nasce no nosso coração. E uma coisa interessante sobre a gratidão é que a gratidão ela não nasce necessariamente por aquilo que eu recebo, tão somente. Não, a gratidão tem a ver com aquilo que está no meu coração. E quando é assim, eu consigo ser grato a tudo. Quando a gratidão é algo que faz parte da minha vida, do meu coração, eu vou ser grato por uma balinha que eu recebo ou por 1 milhão que me derem. Porque gratidão faz parte da minha estrutura, faz parte do meu coração. Então, irmãos, nós devemos ser gratos a Deus, ter um coração cheio de gratidão. Deus espera isso de nós. Portanto, irmãos, nós precisamos ser gratos, principalmente a Deus, que produz tudo em nós. Tudo que temos, tudo que somos, vem de Deus. Eu preciso ser grato, eu preciso cultivar esse coração que consegue enxergar em tudo que eu vivo, em tudo que eu sou, motivos para ser grato. Eu faço uma pergunta para você: você é grato a Deus? Porque esse versículo vai nos desafiar a ser. Esse versículo vai nos desafiar a ser grato. Paulo, irmãos, fala nesse versículo sobre a gratidão. E é interessante que Paulo está encerrando a sua carta àquela igreja. E ele vai trazer aqui várias recomendações como conclusão da sua carta. Ele pede aqui, irmãos, para que os irmãos, então, pudessem trabalhar para o Senhor, admoestar uns aos outros, pudessem viver o amor mútuo, pudessem exortar, pudessem evitar a retribuição do mal com o mal. Ele diz aqui para orarmos sem cessar, ele diz aqui para se regozijarmos sempre, ou seja, sermos felizes sempre. E aí ele traz também a questão de sermos gratos constantemente. Paulo nos desafia aqui, irmãos, a termos gratidão ao Senhor, principalmente. E é sobre isso que eu queria falar com os irmãos. Como deve ser a nossa gratidão? Se Paulo nos recomenda, se a Bíblia nos recomenda ser grato, como desenvolver essa gratidão no nosso coração? E eu quero falar sobre isso com você essa noite. Esse tema tão importante e talvez tão negligenciado na nossa caminhada como crentes. Nós estamos, irmãos, inseridos num mundo tão do amanhã, nós estamos inseridos num mundo tão do aquilo que nós ainda queremos ser ou ter, que nós esquecemos das coisas que já temos. A ingratidão é fruto de olharmos sempre o que não temos. E a gratidão é fruto de olharmos aquilo que temos. Então é importante trabalharmos esse tema no nosso coração. Então, irmãos, como deve ser a nossa gratidão a Deus? Quero propor aqui 3 marcas dessa gratidão. Como deve ser a nossa gratidão a Deus? Em primeiro lugar, irmãos, a gratidão a Deus, ela deve ser por tudo. A gratidão a Deus deve ser por tudo. Irmãos, isso é desafiador. Como que isso é difícil, irmãos? Não pelas coisas boas, essa até fazemos menção de gratidão, mas pelas coisas difíceis, pelas lutas, pelas dificuldades, pelas horas amargas que nós muitas vezes presenciamos e passamos nas nossas vidas. Esse é um ponto complicado para vivermos esse mandamento de sermos gratos a Deus por tudo. Não é verdade? Mas olha o que diz o texto, irmãos, para nós. Olha só o que Paulo diz para nós. Em tudo dai graças. Percebe o que ele usa aqui? Em tudo. Ele não diz aqui, olha, nas coisas boas, sejam gratos. Nas coisas doces, sejam gratos. Nas bonanças, sejam gratos. Nas conquistas, ele diz, em tudo. E tudo, irmão, o conceito de tudo é tudo. Esse termo que Paulo usa aqui no grego é interessante. Essa palavra grega para tudo que é usada por Paulo aqui, ela tem uma conotação de inteiro. Ela tem uma conotação de todas as partes.
Então, aplicado no contexto que Paulo está dizendo, ele está dizendo, seja grato por tudo que acontece na sua vida, por tudo que você tem vivenciado. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. E quando nós somos capazes de ser gratos, como Paulo está dizendo, nós temos uma vida melhor. Sabe o que acontece quando nós conseguimos ser gratos a Deus, como Paulo está dizendo aqui, irmãos? Sabe o que acontece? Nossa vida não vai ser amarga. Quando eu consigo ser grato a Deus em tudo, não só nas coisas boas, mas também nas coisas ruins, eu vou entender, irmãos, que aquilo tem um propósito. Aquilo tem o porquê de estar acontecendo. E aí eu não vou entrar em rebeldia com Deus, pelo contrário, eu vou entender os propósitos de Deus. Eu vou ser grato porque eu sei que aquelas lutas têm o porquê da sua existência. Eu vou entender que as batalhas que eu estou passando, as lutas que eu estou passando, têm os seus motivos e eu não vou viver na autocomiseração, tadinho de mim, porque eu estou passando. Não, esse discurso de miserabilidade pessoal vai dar lugar a um coração grato que vai entender, poxa vida, eu estou sofrendo, mas eu sei que isso vai redundar em algo bom. Quando eu consigo ser grato, irmãos, eu consigo enxergar além das dores, além das lutas, além das dificuldades. É por isso que nós precisamos criar o hábito de ser grato no nosso coração, porque isso não vai endurecer o nosso coração. Pelo contrário, vai derreter o nosso coração. Irmãos, é óbvio que esse é difícil. Quando o texto diz dai graças em tudo, é difícil. Porque, meus amados irmãos, é óbvio que é mais fácil agradecer pela saúde do que pela doença, pelas vitórias do que pelos prejuízos. Isso é claro. É mais fácil adorar a Deus e agradecer a Deus pela bonança do que pela pobreza. Mas Deus nos desafia também a sermos gratos por essas situações que muitas vezes nos trazem dores, e trazem mesmo. Mas o texto, irmãos, é enfático. Dai graças em tudo. Se porventura você não tem conseguido ver motivos de gratidão nas mazelas da vida, nas misérias da vida, eu quero desafiar você a fazer isso. A ser grato a Deus. Não caia nessa pilha de algumas igrejas, de que tudo é vitória na nossa vida, de que eu tenho que exigir a vitória, eu não tenho que ser grato a Deus pela miséria que passo, eu não tenho que ser grato a Deus pelas batalhas, isso é coisa do diabo. Não caia nisso, porque o texto está dizendo, dai graças em tudo. A Bíblia que está dizendo. Então eu preciso ser grato a Deus. E quando eu assim faço, irmãos, a vida fica mais leve. Quando eu estou nos momentos ruins. Quando eu consigo enxergar nas lutas motivos para ser grato a Deus, a caminhada ela vai ficar mais tranquila. Meus queridos irmãos, como ser grato a Deus? Como ser agradecido a Deus? Seja grato por tudo. Seja grato por tudo. Segundo lugar aqui, irmãos, como deve ser a nossa gratidão a Deus? A gratidão a Deus deve ser contínua. A gratidão a Deus deve ser contínua. Irmãos, além de sermos agradecidos por tudo, esse ato de sermos agradecidos por tudo não pode ser pontual, não pode ser circunstancial, não pode ser temporal, só por um momento, Não. Deve ser um estilo constante na minha vida e na sua vida. E Paulo vai nos trazer essa exortação também, de como ser agradecido a Deus. Veja o que o texto diz: em tudo dai graças. Aqui, irmãos, o verbo dai, assim como no português, ele está no presente. É um ato que você precisa fazer sempre, porque ele está no presente, ele não está no passado e nem no futuro. Não é algo que você precisará fazer, não é algo que você já fez, é algo que você precisa fazer sempre. Por isso que ele diz, dai graças. Ele não diz aqui, ó, gente, sejam gratos por tudo que passou, ou sejam gratos por tudo que vai vir. Não, ele diz, em tudo dai graças hoje, agora. O amanhã, quando chegar, vai se tornar hoje, seja grato. O ontem que passou, você deveria ter sido grato. Então, seja grato hoje. Sabe por que você precisa ser grato hoje? Porque o tempo que nos está proposto se chama hoje. Você só tem o hoje para viver. Você sabia disso? O ontem não volta mais, já passou. Você não vive ele mais. Ninguém tem máquina do tempo. O amanhã pertence ao Senhor, ele não chegou ainda. E quando ele chegar, vai se tornar hoje. O amanhã, quando chegar, ele não vai ser mais amanhã, ele vai ser hoje. Então Deus só te dá o hoje para viver. E é nesse tempo que você precisa ser grato. Paulo está dizendo, seja grato. Em tudo dai graças, agora.
Seja grato hoje. Paulo está se referindo aqui, irmãos, a um estilo de vida. Paulo está se referindo aqui, irmãos, a sermos gratos constantemente. Nós precisamos ser gratos, irmãos, a cada momento. Nós precisamos ter o senso de gratidão aguçado no nosso coração, irmãos, em todo o tempo. Todo o tempo. E aí, irmãos, nós vamos nos policiar acerca disso. Sabe por quê? Porque às vezes nós desenvolvemos uma gratidão contínua. Mas com o passar do tempo, nós vamos olhando para nós mesmos e achando que tudo que nós temos é fruto do nosso esforço. Então eu passo a não ser agradecido a Deus, por quê? Porque o meu coração começa a se encher de mim mesmo. E eu começo a achar que tudo que tenho, que tudo que eu conquistei, é fruto do meu esforço, da minha capacidade, dos meus méritos. Então isso começa a minguar a minha gratidão. E até mesmo nas lutas, quando eu enfrento as lutas, eu vou entender que as lutas estão sendo superadas, as lutas estão sendo enfrentadas porque eu sou capaz de enfrentá-las. Então eu não sou grato a Deus pelas lutas. Eu começo a ser grato a mim mesmo. Então, irmãos, a gente precisa nos policiar, porque à medida que o tempo vai passando, nós corremos o risco de endurecer o nosso coração. Nós corremos o risco de criar uma crosta, nós criamos o risco de criar uma casca que nos impede de entender que, na verdade, tudo é Deus. Tudo é por Deus. Cada momento da nossa vida. E eu vou perdendo, então, às vezes, o senso de gratidão. E aí, às vezes eu sou grato, às vezes eu não sou, mas o texto diz, em tudo dai graças, num estado contínuo. O nosso desafio, irmãos, é esse. E quando nós pensamos assim, quando nós entendemos assim que em tudo dai graças é uma ação constante e não pontual, eu vou ser grato sempre. Mas se nós perdermos de vista quem Deus é, nós vamos tender a algum momento da nossa vida não ser grato. Porque eu vou entender que as coisas estão saindo de mim. Então não é. Cuidado. Meus queridos, se você tem usufruído de grandes conquistas, seja grato a Deus. Se você tem passado pelos vales profundos, seja grato a Deus. Mas o importante é, seja grato a Deus constantemente. Seja grato a Deus constantemente. A cada momento, a cada passo, a cada dia. Que a sua vida seja uma constante. Né? Saiba, irmãos, que tudo que você tem, vem de Deus. Não são méritos seus. Todo amanhecer é um motivo de sermos gratos a Deus. Mas eu quero desafiar você nesta noite a ser grato ao Senhor. A cada passo, a cada momento. Crie esse hábito no seu coração. Não seja indiferente quando as coisas estiverem tudo tranquilo. Aí você esquece de ser grato a Deus. Aí quando as coisas começam a ficar ruins, você volta a entender que tudo é de Deus, Deus te dá aquela saculejada, e você então volta. Aí você fica oscilando. Não, Deus nos chama a ser grato a Deus de uma forma linear, constante. Desafio você a ser assim. Paulo está dizendo aqui para aquela igreja, sejam gratos sempre, continuamente, continuamente. Se desafia a viver assim. Peça graça para que você tenha todos os dias motivos para ser grato a Deus. E assim, ter um coração continuamente gracioso a Deus. Grato, agradecido. Amém? Terceiro e último lugar aqui, irmãos. Como deve ser a nossa gratidão a Deus? Gratidão a Deus deve ser por obediência. Por obediência. Irmãos, antes de tudo, ser grato deve ser um estilo de vida, deve ser por tudo. Esses são motivos para sermos gratos a Deus, como nós já falamos. Mas, sobre tudo isso, nós devemos ser gratos a Deus, porque Deus exige de nós isso. Deus espera de nós isso. O texto, irmãos, nos vai ser claro, também o texto diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. E, mais uma vez, se referindo aqui ao verbo dai, ele está no imperativo na língua grega. Aqui não é um pedido, aqui não é apenas uma opção, não é um termo opcional, se. Não, ele diz dai. É uma ordem expressa, clara.
E ele continua no texto, ele diz, porque essa é a vontade de Deus. É uma ordem de Deus, porque essa é uma vontade, é a vontade de Deus. Irmãos, eu preciso ter o senso de gratidão no meu coração por tudo. Não é porque eu sendo grato é algo especial, é algo... Não, é porque Deus espera isso de você e ordena você a ser grato a Ele. Você precisa ser grato a Deus, irmãos, porque Deus exige isso de você. Portanto, se você porventura tem tido uma vida de gratidão todos os dias, por tudo, não infla o seu coração achando que isso é mérito seu. Isso é uma ordenança divina. Deus diz para você que Ele não espera nada menos do que isso. É um imperativo. Óbvio que eu preciso ser grato a Deus, não apenas por ser uma ordem de Deus, porque eu vou cair no legalismo, na vala do legalismo. Fazer apenas porque é uma ordem, mas isso não me traz prazer, isso não me traz nada. Deus também vai pesar a mão sobre você se você pensar assim. Então, eu não posso apenas ser grato a Deus porque é uma ordenança, eu preciso ter prazer nisso. Mas isso não tira o peso de ser uma ordem. É uma ordem, e nada vai minimizar isso. Então você precisa procurar ser grato a Deus de todo o seu coração, sobretudo porque Deus espera e exige isso de você. Irmãos, a ingratidão a Deus é um negócio perverso. E quantas vezes nós nos perdemos e nós negligenciamos esse mandamento do Senhor. Eu quero dizer para você, às vezes é difícil a gente ouvir isso, mas quando eu não consigo ter um coração grato, eu estou pecando. Porque se é um imperativo de Deus, é uma ordenança, é uma lei de Deus. E lembra do conceito de pecado? Pecado é aquilo que quebra a lei de Deus. Se eu estou, então, tendo uma vida ingrata, no sentido de não ser grato, de não reconhecer, significa que eu estou, então, em pecado. Mas, infelizmente, o conceito de pecado, irmãos, nós tabelamos o pecado. Você já percebeu que nós tabelamos o pecado? Pecado são aquelas coisas gigantescas. Adultério, assassinato, outras coisas grandiosas. Isso é pecado. E a gente esquece, irmãos, que existem alguns pecados tão pontuais na Bíblia quanto esses. Abrindo um parênteses aqui apenas, por exemplo, falar mal da vida do outro, né, é pecado, e é um dos pecados mais pontuados por Deus na Bíblia, o pecado da língua, falar mal da vida alheia. E a gente entende que isso é tranquilo. Ninguém é disciplinado na igreja porque está falando mal da vida do outro. Já percebeu isso? Porque nós temos uma tabela de pecados. E outros a gente não entende. A gente olha e fala, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui Deus nem percebe essas coisas. São detalhes, irmãos. A injustiça social. Você percebe que tem muitos pecados aí que Deus tem pontuado na Bíblia, que a gente tem, né? Mas fechando parênteses, esse é um desses. Ser ingrato, irmãos, ou não ter um coração grato é pecado. Se você não tem todos os dias agradecido a Deus, isso é pecado. Irmãos, ore antes de almoçar, de jantar, agradeça a comida que Deus tem te dado. Ao sair para o trabalho, Senhor, obrigado pelo trabalho. Ao retornar, Senhor, obrigado porque eu fui para o trabalho. Ao viajar, irmão, seja grato a Deus. Deus espera isso de você, porque Ele exige isso de nós. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, que sejam gratos. E é em Cristo, sabe por quê? Porque agora Deus desvendou o seu coração, desvendou os seus olhos para enxergar as ações de Deus, que quando você não tinha Jesus, você não conseguia enxergar. Mas aí Paulo está dizendo, sejam gratos em tudo, em Cristo Jesus. Por que em Cristo Jesus? Porque Jesus foi quem desvendou os teus olhos pelo sangue na cruz. Vocês agora têm a capacidade de ser grato. Sejam gratos. Ele exige isso de nós, irmãos. Mas não se perca apenas nessa exigência, porque o Deus que exige é o Deus que nos capacita. Se você talvez diz assim, poxa vida, eu tenho dificuldades de obedecer esse mandamento de Deus, porque a vida é tão corrida, as coisas vão passando e a gente não consegue ser grato. Peça a Deus para que Ele possa sempre lembrar você de ser grato. Deus é aquele que exige, mas é aquele também que nos capacita. Irmãos, esse é o diferencial de Deus de qualquer outra divindade que se apresente por aí. É o Deus que exige, mas é o Deus também que nos capacita a obedecer à exigência que Ele mesmo deu. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos, queridos. Quero desafiar você, então, a obedecer, porque é assim que nós vamos ser gratos a Deus, obedecendo esse mandamento, por obediência. Que isso seja peso também sobre a sua vida de obediência. Que você seja obediente a Deus, não só por prazer, não só por, também, óbvio, mas também porque você entende que é uma ordem de Deus e que Ele não espera menos de você. Menos que isso. Ele espera que você seja obediente, porque Ele deu essa ordem para a sua vida. Querido, como ser grato a Deus?
Nós temos aqui 3 formas. Deve ser em tudo, deve ser contínuo e deve ser por obediência. É assim que você precisa ser grato a Deus. Eu faço uma pergunta. Aliás, peço a você a fazer uma reflexão. Como é que tem sido sua vida de gratidão a Deus? Tem sido grato a Deus, irmão? Se a sua resposta for sim, louvado seja Deus, continue. Peça a Deus que você tenha sempre esse senso no seu coração. Mas se a sua resposta for não, você percebeu agora que você não consegue ser grato a nada. Você compra as coisas, Deus tem te dado um monte de coisa e você não tem conseguido fazer uma oração de gratidão. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado conquista e você não tem conseguido ver. Eu quero desafiar você essa noite a buscar isso no Senhor. A fazer a seguinte oração: Senhor, me ajude a ser grato, a enxergar tantas coisas que o Senhor tem feito por mim, das pequenas, das mais indivisíveis, das minúsculas, às grandes. Desde o abrir os olhos pela manhã, até, irmãos, as grandes conquistas que temos recebido, compras de imóveis, investimentos, cura de doenças. E também pelas pequenas lutas que nós temos, por aquele chefe que está nos importunando, desde por aquela descoberta de uma doença incurável, ou por um parente que foi ceifado à vida. Seja grato também a Deus, porque isso tem motivação para existir na sua vida. Então eu quero desafiar você a cultivar um coração grato. E como eu falei, Deus é aquele que vai produzir em nós essa gratidão. Porque em Jesus nós agora enxergamos a grandeza desse Deus. Por isso que o texto diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Porque é em Cristo que nós conseguimos enxergar e ser gratos a Deus. Que Deus abençoe a sua vida nessa noite. Para que, a começar hoje, se você não tem sido assim, ao dormir, você possa se lembrar e dizer obrigado, Senhor, pelo dia. E ao acordar amanhã, você também possa fazer a mesma coisa. E assim, ser algo constante na sua caminhada. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite abençoadora, porque o Senhor trouxe essa palavra simples, apenas um verso, mas que tem tanto a nos ensinar sobre esse tema. Obrigado, Deus. E que nós possamos ser gratos ao Senhor. Nos ensine, ó Deus, pelo Teu Espírito, que o Teu Espírito agite os nossos corações a enxergar que nós temos muito aqui a agradecer e que nós devemos agradecer. Ó Deus, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até mais.